qual é a posição do senhor a respeito da questão do estádio? Você acredita que o Flamengo precisa mesmo ter um estádio? O senhor, como presidente, manteria o Flamengo no Maracanã? Qual é a sua visão? O Flamengo precisa ou não precisa de um estádio próprio? Veja bem, enquanto eu era presidente, né, eu sempre tive a clara percepção de que o estádio do Flamengo era o Maracanã, que o ideal seria não só para o Flamengo, mas para o contribuinte, para o estado do Rio de Janeiro, né, o ideal seria que o estádio do Flamengo fosse o Maracanã. Agora, naquela ocasião era praticamente impossível, porque a licitação que foi feita, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, excluía os clubes da possibilidade de participar da licitação. Então, era claro lá, né? O Maracanã vai ter que ser administrado por uma empresa privada que aí sim vai contratar os clubes não podem participar. E eu achava isso um absurdo. Mas quando eu cheguei, né, a situação já estava feita. Então nós tentamos usar o Maracanã dentro das nossas possibilidades, mas o Maracanã parava toda hora, né? Porque aí vem a Copa das Confederações, né? Aí vem a Copa do Mundo, né? Depois vem a Olimpíada, e aí você nunca tinha o Maracanã. E o Flamengo tinha que, vamos dizer, que se virar de alguma outra maneira, né? Viajávamos muito, íamos mandar jogos em Brasília, em Cariacica, em Natal, em Manaus. Depois o projeto da Ilha do Urubu. Nunca tivemos assim, a possibilidade de contar com o Maracanã. Mas tínhamos aquela esperança de que houvesse uma licitação correta, né, honesta, em que o Flamengo pudesse participar e ficar como concessionário definitivo do Maracanã. No governo do governador Pezão, né, isso era impossível, né? Ele era contra, né? Ele dizia que, embora elogiasse muito a administração do Flamengo, ele já me conhecia da época do BNDES, ele dizia que não confiava em que um clube pudesse ficar 35 anos à frente do Maracanã, porque uma administração boa agora pode ser sucedida por uma outra ruim depois e tal. E eu tentava explicar a ele que era o contrário, que há 35 anos atrás as grandes empresas brasileiras, né, que compunham lá o Ibovespa dos anos 80, todas quebraram, ou praticamente todas quebraram. E os clubes que estavam lá se equilibrando, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, todas estão aí não só há 35 anos, como há mais de 100 anos. Né? E certamente daqui a 35 anos eles vão estar aí. Né? Mas ele entendia de uma outra maneira e a gente não conseguia, vamos dizer, usar o Maracanã como a gente deveria. Aí no final da administração dele veio já o consórcio Odebrecht, você lembra, né? Aí quando se falou em licitação ou se falou na possibilidade do consórcio Odebrecht alienar o controle do Maracanã para outra empresa, aí tinha uma empresa francesa que disse que vinha para cá e que ia obrigar o Flamengo a jogar. E aí um jornalista, pelo menos, começou a dar força para isso e disse que o Flamengo jamais iria conseguir administrar o Maracanã também. Aí nós estávamos achando que era impossível, né? Então nós tínhamos que partir, dado que não queriam que o Flamengo gerisse o Maracanã, nós teríamos que partir para o nosso estádio. Aí nós começamos a prospectar possibilidades, chegamos a assinar uma opção de compra de um terreno ali na Avenida Brasil, né? Todas essas alternativas que estão sendo avaliadas agora, né? Barra da Tijuca, Terra Encantada, Parque Olímpico, Gasômetro, Deodoro, Niterói, né? Todas elas foram avaliadas por nós, né? E tinham dificuldades, mas quando terminou o nosso mandato e veio a atual administração, eles partiram para uma situação mais racional, que foi de entregar o Maracanã ao Flamengo e ao Fluminense sob a forma de permissão, não é uma concessão. E isso, né, permitiu que o Flamengo nos últimos 3 anos jogasse com frequência, né, no Maracanã, só que sem a segurança financeira e jurídica que uma concessão de longo prazo permitiria. Aí acontece aquele caso, né, o Vasco, né, resolve que quer jogar no Maracanã, o Maracanã é público, então ele vai lá, entra na justiça, né, e consegue jogar no Maracanã.
eu acho perfeitamente razoável, dado que o Flamengo não é concessionário. O Flamengo tem uma permissão precária. Se o Flamengo fosse concessionário, a situação seria outra. Né? O Botafogo é concessionário do Engenhão, né? Do Newton Santos. Né? Vai tentar jogar lá no Engenhão quando você quiser, entra na justiça. Não, porque o Botafogo tem uma concessão, assinou um contrato, ele tem direitos, obrigações, né? Então ele que gere o Engenhão. Se o Flamengo e o Fluminense, ou o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Vasco, né, tivesse uma concessão de longo prazo para o Maracanã, e a coisa fosse gerida de maneira profissional, a situação seria outra. Eu defendo que um edital correto, né, de licitação para a concessão do Maracanã deve prever no edital que os 4 grandes clubes do Rio, se quiserem jogar lá, poderão jogar, né, desde que respeitando um planejamento e desde que em condições justas, né, nem extorsivas, nem subsidiadas. Né? Isso valeria para qualquer um. Quem ganhasse, administraria e teria vamos dizer, a obrigação, e acho que teria até o interesse, inclusive, de ceder para os co-irmãos em determinadas situações. Eu acho que deveria ser assim, mas uma concessão de longo prazo. Né? E aí, não, nunca vai ser do Maracanã. O Maracanã nunca vai ser do Flamengo se for uma concessão. Gente, a concessão é uma forma de privatização, não é uma prioridade. Né? Você vê, por exemplo, né, a empresa que fornece energia elétrica para sua casa é uma concessionária. Né? O serviço público de energia elétrica é um serviço do governo federal. Tem uma concessionária que é aqui no Rio, né, fornece energia para sua casa, para a minha, e ela obedece a determinadas concessões, mas ela tem segurança jurídica e econômica para operar a sua concessão. Né? A concessionária que cuida da supervia, das barcas, né, são concessionárias, isso é transporte público, é um serviço público. Né? O Maracanã vai ser sempre público, mas se tiver um concessionário, né, com um contrato de longo prazo, esse concessionário vai ter condições de, inclusive, fazer os investimentos que o Maracanã precisa. Né? O Maracanã precisa fazer investimentos. Né? Ele precisa, por exemplo, ter um setor popular em que as pessoas possam ver o jogo em pé, aí vai caber mais gente, né? Pode praticar um ingresso mais barato. Ele precisa fazer um acesso especial para os visitantes, para evitar que você tenha 10 mil lugares segregados para, às vezes, uma torcida que vai levar 100 pessoas. Né? E fica aquela mancha ali na arquibancada. Então, tudo isso precisa, para isso você precisa ter uma concessão de longo prazo. E nós estávamos na expectativa de que o atual governo fizesse uma concessão, vamos dizer, correta, né? Fizesse uma licitação correta para o senhor? Uma licitação que desse condições para o concessionário explorar aquilo por um tempo razoável, com segurança financeira, com segurança jurídica, podendo fazer os investimentos. Agora, o que foi feito aí, para mim, foi uma brincadeira, foi uma irresponsabilidade. Um edital que vai fazer uma concessão por um prazo curto, né, em que inclusive está vencido já. Não, o que está vencido é a permissão. Sim, né? Não, a permissão mesmo. A permissão está vencida, né? Mas essa concessão, esse edital que saiu agora, né, que vai abrir as propostas em outubro, né, ele estabelece como prazo de concessão só 20 anos, que não precisa fazer muita conta para ver que é pouco para quem quer fazer investimento, para quem quer investir ali no Maracanã. Estabelece uma série de condições ridículas, do tipo que o Estado, né, vai ter poderes por aprovar ou não aprovar os executivos que forem contratados pelo concessionário. Vê se isso daí acontece na Light, na Supervia, nas barcas, né, em qualquer concessão decente. Né? Ainda por cima, coisas assim que às vezes não são nem tão onerosas do ponto de vista financeiro, mas são ridículas, são vergonhosas do ponto de vista de quem tem que dar exemplo. Como essa coisa de que você tem que dar não sei quantos convites todo jogo, né? Você não viu isso? Não, o edital não li ainda não. Você tem que dar não sei quantos convites, se eu não me engano, 200 convites por jogo, né? Para o poder concedente, né? No caso que é o Estado, para levar os seus convidados, e você ainda tem que boi, né? Você ainda tem que alimentar, né? Tem que dar serviço de catering para eles.
né? Ou seja, quem faz um edital desse está demonstrando que não tem seriedade, que não tem responsabilidade para gerir a coisa pública. Outro dia, eu não me lembro se foi o prefeito que falou, não, tem que entender que o Maracanã vai ter sempre uma característica pública. Exatamente porque ele tem uma característica pública, é que uma licitação para concessão, né, desse estádio tem que levar em consideração o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, o dinheiro do contribuinte. Né? Então, isso que tá aí, gente, eu espero que tenha alguma maneira de ser revertido em algum momento e a gente ter um edital correto. Tendo um edital correto, eu acho que o Flamengo pode se candidatar, ele pode ser o concessionário no longo prazo, o que não impede até que ele, com calma, possa até pensar numa outra alternativa, de ter um estádio complementar, né? Isso era o que estava na minha cabeça. Agora, a partir do momento que o Maracanã vai dizendo, nos próximos 20 anos vai ser uma bagunça, né? Vai ser como se estivesse sendo administrado pela antiga Suderj, com todas as injunções políticas possíveis e imaginárias. Aí, no caso, se isso vamos dizer, se concretizar, eu acho perfeitamente razoável que o Flamengo retome, né, o que nós vínhamos fazendo na nossa época e parta para um estádio próprio. Agora, qual seria, como seria, eu acho que isso tudo depende de estudo, depende de planejamento. Não seria assim correto eu sair aqui dando a solução para você aqui, porque, né, isso aí demanda muito homem-hora.